Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no meu canal para mais um torpedo, para mais um vídeo do projeto Torpedo 365. Ontem e antes de ontem eu coloquei os vídeos aqui mais tarde, né? Gravei de manhã na verdade, mas o dia foi passando e eu acabei esquecendo de postar aqui o vídeo, mas coloquei no dia, isso que é importante. É importante que todo dia você tenha um vídeo novo aqui, um vídeo de 10 a 15 minutos, com reflexão, com crescimento, né, intelectual, espiritual, a respeito da palavra de Deus. E mais uma vez estamos aqui com esse projeto abençoado, Torpedo 365, e eu quero mais uma vez agradecer a você que é inscrito no meu canal. Compartilhe os vídeos com quem você gosta. Se você gosta dos vídeos, compartilhe o vídeo com quem você gosta, tá? Deixe o seu like, deixe o seu comentário, aperte o sininho de notificações, né? Ajude o canal a crescer ainda mais. O canal está crescendo e é graças a você. Então ajude a crescer ainda mais, tá bom? Hoje o Torpedo 134, eu quero refletir sobre o livro de Miqueias. Miqueias é um profeta também do Antigo Testamento. O livro de Miqueias vem depois do livro de Jonas, tá? E é um livro que tem 7 capítulos. E como toda a Bíblia, Miqueias também traz para nós lições preciosas, lições que nós podemos aprender e colocar em prática na nossa vida. O Miqueias nasceu em Belém de Judá, tá? Nasceu em Belém de Judá. E ele foi um profeta que foi chamado por Deus para dar uma mensagem específica para o povo de Samaria, capital do Reino do Norte, e também de Jerusalém, capital do Reino do Sul, capital de Judá. Tá? E essas duas cidades se tornaram cidades de um povo muito orgulhoso, muito arrogante e de um povo que cometia muitos pecados. E Miqueias fala especificamente sobre um pecado, aliás, sobre 2 ou 3 pecados, mas hoje nós queremos refletir num desses pecados, que se chama injustiça social. É sobre isso que Miqueias fala também no seu livro. E como Deus abomina essa questão da injustiça social. Miqueias deu a sua profecia, né? E por muitas vezes o povo dizia: para com isso, Miqueias, para de falar sobre isso, Deus não vai fazer isso, Deus é amor, Deus nos ama, Deus jamais vai se submeter o seu povo a esse tipo de situação. Mas no livro de Miqueias fica bem claro para nós que Deus é amor, mas Deus também é justiça. Eu tenho falado aqui muitas vezes nos meus torpedos do amor de Deus, do acolhimento que Deus tem por nós, da atenção, dos cuidados, do carinho, do perdão, da graça de Deus, que são ilimitados. Mas Deus também é justiça. Não esqueçamos disso. Deus também é justiça. E quando eu falo sobre graça, amor, perdão ilimitados, e são realmente ilimitados, o problema é que a transgressão da consciência, da voz da consciência, para o homem não é ilimitado. O homem, pode acontecer que o ser humano ele vai transgredindo tantas vezes a voz da consciência dele, que ele faz algo errado, a consciência fala: peraí, não é assim, é o Espírito Santo que está falando ali. Faz outra coisa, peraí, não é assim. E ele vai transgredindo, ele vai desobedecendo essa voz da consciência constantemente, uma vez após outra. Chega um ponto que ele ultrapassou os limites da possibilidade de arrependimento. E aí ele não sente mais necessidade de voltar, de se arrepender, de pegar um outro rumo na vida dele. E é aí que mora o perigo. Porque não havendo arrependimento, não existe perdão. Não havendo arrependimento e mudança de vida, também não existe perdão, né? Então é bom a gente ficar com isso na mente. E eu quero começar lendo alguns versículos do capítulo 2 de Miqueias. Olha só as palavras fortes que Deus diz aqui para o povo, né? Miqueias foi até o povo e disse assim: ai daqueles que ficam acordados à noite, planejando a maldade. Vocês que se levantam pela manhã para executar seus projetos, vocês têm poder e por isso vocês fazem o que querem. Então a primeira coisa que eu quero refletir com você nesse texto é isso: aqueles que planejam a maldade. Ai daqueles, são esses que Deus promete castigar.
Por que é importante enfatizar isso, gente? Porque todo pecado, toda maldade, aliás, eu vou refazer aqui, quase todo pecado, quase toda maldade, primeiro acontece aqui na mente e depois acontece de fato, na realidade. O pecado planejado é assim que acontece. Tá? Aquele pecado que é fruto de uma tentação momentânea, é fruto de uma situação de momento, a pessoa foi pega de surpresa e acabou então cometendo aquele erro, esse pecado, por que ele incute mais esperança de perdão? Porque a pessoa fez sem pensar, então ela se arrepende. Nossa, eu fiz algo sem pensar, então eu me arrependi. Então ele volta atrás, por isso que ele tem mais esperança de perdão. Agora, aquela pessoa que planejou o erro, planejou o pecado, ele já teve oportunidade, muitas, de se arrepender aqui na mente só de planejar, só de pensar. Ele podia pensar assim, nossa, eu vou deixar esse plano de lado, esse pensamento de lado, vou parar com isso. Mas não, ele vai em frente, ele vai cometendo mentalmente o erro dele, planejando, imaginando como é que vai ser, até que um dia ele comete o ato. Eu não estou dizendo que não existe perdão para esse pecado. A história de Davi fala claramente que ele planejou e Deus perdoou. Eu estou só enfatizando que a pessoa que faz um pecado planejado corre maior risco de não se arrepender. E por isso corre o maior risco de não ser perdoado. Então Deus fala contra, primeiro, os poderosos, aqueles que fazem o que querem, e contra aqueles que planejam os seus atos errados, suas maldades. E aí Deus continua assim, quando querem um terreno ou a casa de certa pessoa, apesar de ser isso a única coisa que ela possui, vocês a tomam usando de roubo, ameaças e violências. Fazem violência ao homem e às suas famílias, a sua família, a ele e aos seus familiares. Portanto, assim diz o Senhor, eu vou retribuir sua maldade, com maldade. Nada pode me deter. Depois que eu terminar de castigá-los, vocês nunca mais serão orgulhosos e insolentes. Então seus inimigos zombarão de vocês com esse lamento. Estamos destruídos, arruinados. Deus tomou nossa terra, mandou-nos para longe e deu o que era nosso aos nossos invasores. Quando isso acontecer, outras pessoas marcarão os limites de suas propriedades na Assembleia do Senhor, e vocês terão de viver nos lugares aonde forem mandados. E aí, no versículo 6, o povo diz a Miqueias, não fale assim, Miqueias, não fale desse jeito. Não diga coisas assim. Esse tipo de conversa negativa é prejudicial. Essas coisas ruins nunca acontecerão conosco. Olha só que interessante. Quando Miqueias pregou que Deus ia cobrar, que Deus ia pôr sua justiça para funcionar, Deus não ia deixar as coisas do jeito que estavam, Deus não ia tolerar que os pobres fossem oprimidos, Deus não ia tolerar injustiças sociais. O povo diz, para, Miqueias, esse tipo de profecia aí não leva a nada, sabe? Prejudica a nação, prejudica as pessoas, para com isso. Fale de coisas boas, fale de coisas agradáveis. Tem hoje, gente, muitos profetas dando mensagens erradas. Tem muitos profetas desse planeta, a gente tem uma expressão assim, né? Dando à trombeta um sonido que não é o correto. Tem muito profeta aí se dizendo profeta que está dando mensagem que o povo nunca falou para o povo, que Deus nunca falou para o povo. Tá? Então, o que nós temos que colocar na mente? Deus é amor, Deus é amor. Deus é justiça também, certo? Tem gente pregando aí sobre prosperidade, riqueza, e está esquecendo de falar de juízo de Deus, de justiça divina, de que Jesus vai voltar muito em breve, né? Porque a injustiça social acontece hoje também, e muita. Para você ter uma ideia disso, visite uma capital. Se você costuma visitar frequentemente uma capital, você já sabe disso. Passe embaixo das pontes, dos pontilhões, você vai ver quanta gente ali morando numa condição subhumana, passando fome, catando lixo, comendo osso do lixo. Você vai ver quanta coisa está se fazendo hoje com os mais pobres, com os menos favorecidos.
né? É aquilo que eu tenho dito aqui, né? Injustiça social, concentração de riqueza na mão de alguns e muita pobreza para a vida de muita gente. É uma coisa que irrita Deus isso, sabe? Ao longo da Bíblia a gente encontra muitas passagens, muitos textos falando da opressão dos ricos para com os pobres, dos órfãos e das viúvas, né, sendo oprimidos. Deus cuida especialmente dos seus filhos e suas filhas que sofrem opressão. Deus cuida especialmente deles. E por quê, né, gente? Por quê? Porque os poderosos, os ricos, não sentem dependência de Deus. Tem gente que vive em lugares tão lindos, tão perfeitos, tão bonitos, tão indescritíveis, né? Que parece um paraíso aqui na Terra. E aí essas pessoas correm o risco de falar assim, eu não quero outra vida, não preciso de outra vida. Essa vida aqui para mim está ótima, né? Então, não é problema ter dinheiro, não é problema ser rico, não é problema ter poder. O problema é usar isso da forma incorreta, da maneira que não agrada a Deus. E Deus se desagrada das injustiças sociais. E qualquer uma dessas coisas aqui que descreve no capítulo 2, né, os poderosos entrando nas propriedades alheias, tomando casas, propriedades, terras que não são deles, guerra da Ucrânia ilustra muito bem isso, né? Qualquer relação com os fatos de hoje, que você vê acontecendo hoje no nosso planeta, no nosso país, não é mera coincidência, não é mera coincidência. E assim como Deus cobrou nos povos antigos essa questão de serem justos socialmente, de distribuição de riqueza de forma mais igualitária, Deus também cobra isso das pessoas hoje, dos ricos e dos poderosos. Então eu quero deixar essa reflexão aí com você, tá? Que Deus abençoe o seu dia, a sua vida. E não esqueça que Deus é amor, Deus é longânimo, Deus é bondade, mas Deus também é justiça, tá bom? Fica com Deus, beijão no seu coração, um abraço e amanhã eu volto com o torpedo número 135. Então até lá. Tchau, tchau.